Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Altamiro Júnior, que é graduado em Administração de Empresas e Administração em Agronegócio, com MBA em Gestão de Pessoas, e é gerente de vendas da Soma Fértil, concessionária Massey Ferguson. E o tema da nossa entrevista será comercialização de máquinas agrícolas em 2022. Júnior, muito bom ter você aqui, seja bem-vindo. Prazer é meu, Divino. Muito prazer estar com você aí, todos os ouvintes aí, para a gente estar batendo um papo aí, conversando sobre a comercialização de máquinas agrícolas aí, que tem impulsionado nossos negócios aí. Pois é, e nunca se vendeu tanta máquina agrícola. Ao mesmo tempo, nunca se teve tanto trabalho para entregar a máquina agrícola. E é sobre isso que a gente vai conversar, a questão dos componentes, do mercado que ficou meio bagunçado aí. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu gostaria que você falasse sobre o seu trabalho, o trabalho que você desenvolve aí na Soma Fértil, como é que é? Divino, nós vivemos aí alguns momentos aí que tivemos que conviver com o bônus e o ônus do segmento. Mas foram períodos aí de muito aprendizado, foram períodos de muito crescimento também, profissionalmente, também pessoalmente, porque vivemos aí altos e baixos, tivemos que vencer alguns inimigos que a gente não conhecia antes. Aqui na Soma Fértil, eu estou na empresa já há 15 anos, e a gente, com toda a experiência e conhecimento que a gente tem aí do segmento, do ramo, do agronegócio, que ele se reinventa cada vez mais, eu particularmente não tinha vivido um cenário tão turbulento, um cenário tão diferente, né? Porque não envolvia só uma crise financeira, uma crise econômica, algo do tipo. Envolveu também a questão de saúde pública, né? Então a gente ficava sempre se dividindo entre o trabalho, os cuidados que a gente tinha que ter e várias outras atenções que a gente voltar para aquele momento que a gente vivia. Mas nesses últimos anos aí, dessa pandemia, 2020, 2021, é como você disse no início, nunca se vendeu tanta máquina agrícola nesse período. Mas também nunca tivemos tantos problemas com relação à entrega. E a gente tinha que saber manusear as informações, a gente tinha que ser muito polida na hora de passar as informações para o cliente. Porque a gente tinha que confiar numa informação que vinha de um fornecedor, que muitas vezes era fora do país. Essa informação ela ia para o fabricante, para a montadora, depois vinha para a concessionária até chegar em nós aqui, que estamos na ponta. E a gente tinha que saber passar essa informação para o cliente final, que ele não tinha culpa de nada, ele também era um cenário, um momento desconhecido para ele, e a gente tinha que saber manusear essa informação para chegar até ele, para não ter nenhum problema, até mesmo pessoal, alguma informação desencontrada, ou até mesmo algo jurídico, né? Porque a gente trabalha com informações que precisam ser precisas, né? São informações que o produtor ele se baseia nessas informações para se programar. A chegada de uma plantadeira, de um trator, de uma colheitadeira, não é um luxo, mas sim uma necessidade, uma ferramenta de trabalho, ele se programa para aquilo. Talvez o equipamento que ele tem na propriedade dele, ele faz todo um planejamento em cima da nova aquisição. E se ele tiver que voltar atrás nesse planejamento, não é simples de fazer. Mas foram momentos assim que a gente soube trabalhar, administrar esse período aí. O produtor rural também, ele é muito preparado, ele é muito inteligente, ele sabe antecipar as situações, então ele nos ajudou muito. A gente praticamente trabalhou em parceria com o produtor rural, porque por mais que atrasasse um produto, a gente tinha que manusear essa informação. O produtor rural ele tinha conhecimento daquilo que estava passando, daquilo que a gente estava vivendo, e nos ajudava nesse planejamento. E pudemos vencer isso aí mais uma vez juntos. Mas já regularizou essa situação ou ainda tem algum problema pontual? Ainda não, ainda não. Nós tivemos e ainda vivemos ainda sérias consequências, né? Dessa pandemia, dessa falta de componentes. Porém, a gente já ensaiou
a gente já começou a ensaiar uma retomada, mesmo que de forma aparentemente lenta, né? Mas ela já foi bem visível. Nesse ano de 2022, essa retomada já foi bastante visível, bastante palpável. Já tem tratores principalmente, colheitadeiras, que a gente conseguiu entregar em tempo hábil. Óbvio que houve atrasou, mas já foram bem menos em termos de quantidade com relação aos anos anteriores, 2020 e 2021. Isso trouxe também uma mudança cultural, também, uma mudança de planejamento. Como eu disse anteriormente, o produtor rural ele é muito inteligente e ele é muito racional nos seus negócios. E ele mesmo trouxe para si uma mudança cultural que envolveu o próprio cliente, o comprador final da máquina, do produto, do implemento, etc., fornecedores e até as concessionárias. Hoje, todos nós, quando eu digo todos nós somos Fértil, fabricantes, fornecedores de componentes e os nossos parceiros clientes, nós aprendemos juntos a trabalhar com programação de compra. É algo que a gente não trabalhava antes, a gente não tinha essa necessidade. O produtor rural ele sabia fazer isso muito bem, porém a gente não via necessidade e a gente nunca colocou em prática. Hoje nós colocamos em prática uma programação de compra. Não tem como uma pessoa, a Soma Fértil, por exemplo, não tem como eu chegar na fábrica hoje e falar, eu quero 10 plantadeiras para você me entregar daqui 15, 30 dias. Não, tem que fazer uma programação, uma quantidade, um volume e com uma programação de entrega para um período posterior, né, que a fábrica vai, de acordo com os fornecedores, passar para ela, a gente vai poder trabalhar isso aí. E até teve o desenvolvimento também, o desenvolvimento, implantação e até mesmo, assim, a maior utilização de softwares, programas que gerenciam compras, gerenciam estoques, essas etapas do planejamento. Trouxe assim, realmente uma nova cultura e uma nova administração do negócio, do agro. Ô, Júlio, você acha que o desempenho nas vendas ele poderia ser ainda melhor do que tem sido se não tivesse acontecido todo esse problema de componentes? Com certeza. Eu digo com certeza porque a pandemia, ela multiplicou, ela impulsionou a demanda por alimentos, por commodities de modo geral. E o Brasil, ele sempre foi, ele é, e pelo visto sempre vai ser um celeiro mundial. Então, o Brasil, certamente, essa pandemia, ela trouxe um aumento na procura de máquinas, isso foi avassalador, o consumo aumentou significativamente, as exportações tiveram um ritmo acelerado e crescente. O Brasil, com certeza, ele vai continuar sendo um celeiro mundial, e nessa época não foi diferente. A demanda se voltou significativamente para o nosso país, e isso impulsionou a venda de máquinas de forma bem positiva. Se não tivéssemos, aquela coisa assim, isso é a parte boa, e a parte ruim foi a falta de componentes atrás. Se não tivéssemos isso, se a gente tivesse somente o bônus do assunto, que seria a impulsão pelo consumo de alimentos e commodities, com certeza a venda de máquinas seria muito maior, porque a procura foi muito grande. Foram momentos assim de muita procura por produtos, de produtos de alta tecnologia e de produtos que pudessem aumentar a produtividade em menor espaço-tempo. Com certeza, se nós não tivéssemos assim passado por essa turbulência que foi a falta de componentes, o atraso em componentes, as vendas seriam muito maiores. Nós temos produtos aqui que a gente vendeu, e isso é assustador, mas a gente se reúne com a equipe comercial aqui e a gente não chegou a vender 20% daquilo que era cotado pelos clientes. Ou seja, a gente conseguiu atender em 20% de um determinado produto ou outro daquilo que era cotado pela nossa equipe comercial. A equipe comercial levantava os negócios, trazia para fechamento, eram produtos assim, que era bater e valer, para fechar o negócio. Mas a gente infelizmente não tinha para entregar, e como o produtor ele precisa de uma informação concreta, não tinha como a gente falar, não, vamos fechar um negócio e ver o que acontece. Eu tinha que dar uma informação precisa para o cliente. Nós estamos tirando um pedido aqui, forma de pagamento é X, e eu te entrego em janeiro, ou entrego em fevereiro. Eu não posso virar para ele e falar, eu acho que eu te entrego em janeiro, ou eu acho que eu te entrego em fevereiro. Eu preciso dar uma informação precisa para ele. Então isso deu uma travada nos negócios, realmente. Júnior, eu tenho uns dados aqui que eu vou trazer
para a gente fazer uma análise em cima desses dados. A estimativa para a quantidade de tratores e máquinas agrícolas comercializadas no Brasil até o final de 2022 será de 68.800 unidades, um aumento de 17,74% em comparação aos veículos vendidos no ano passado. Essa projeção foi levantada pelo Departamento Técnico da FamaSul, que é a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, e os dados são da FenaBrave, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Você acredita que essa é uma projeção nacional, né, de vendas aí em torno de 17,74%. Você acha que aqui na nossa região também atinge esse patamar ou está acima ou abaixo? Nós vivemos uma região extremamente produtora. Nós vivemos uma região aqui que é algo assim extraordinário, a questão de produção. Cada vez mais a produção bate recordes e recordes. Nós temos aqui produtores aqui que são pioneiros em muitos assuntos que viraram moda aí no ramo do agronegócio. Temos produtores aqui que são exemplo em vários assuntos. Então, quando se diz em crescimento, eu tenho certeza que essa região, Goiás, Rio Verde principalmente, que é um dos principais, ela acompanha ou ela anda na frente do crescimento. Eu posso estar sendo muito otimista, mas eu, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que a gente tem, que a gente tem vivenciado, trabalhado aí nos últimos anos, eu tenho certeza que essa região de Rio Verde, quando se diz em crescimento, uma projeção nacional, ela é uma das que alavancam esse crescimento. Com certeza o produtor rural aqui da região, ele quer sempre produzir mais em menos tempo, gastando menos combustível, etc. Para avisar sempre maior produtividade, lucratividade, enfim. Mas eu tenho certeza que a região de Rio Verde, ela é impulsionada por esses movimentos de crescimento e ela é uma das que ajudam também a impulsionar isso. Seja você também um parceiro Agro e Prosa e anuncie em nosso podcast. É a sua marca junto com a credibilidade de um dos mais importantes canais do agro do Brasil. Faça parte desta rede de oportunidades e venha crescer com a gente. Pois se o assunto é agro, por aqui uma boa prosa é sempre o seu melhor negócio. Nós vivemos um momento político de muitas incertezas. Nos últimos dias as pessoas estão aflitas com relação a esse possível novo governo que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro. Você acredita que com toda essa incerteza que o produtor rural tem, ainda faltam muitas definições, principalmente na área econômica, o produtor vai colocar o pé no freio em relação a investimentos em máquinas, em implementos ou não? O agronegócio não tem jeito de voltar atrás, já que tem muitas áreas novas sendo abertas e, quer dizer, os dados já foram lançados. É um ponto delicado, mas, como se diz, dizemos muito isso nos últimos anos aí, o agro não para. O agro não para e ele tem um poder de se ressurgir diante das dificuldades. Ele tem um poder de não se sucumbir nas dificuldades, ele tem um poder de se reinventar, de vencer os obstáculos. O agro tem esse poder, até pelas pessoas que estão envolvidas. Mas, certamente, essa questão da política, das eleições, isso aí o produtor rural, não só ele, como outros investidores, eles tendem realmente a desacelerar. Ou realmente colocar o pé no freio, né, dar uma freada nos seus investimentos, sem entender para lado A ou lado B. Nós temos a convicção que um cenário de mudança política, por mais que nos diz respeito ainda mais por desrespeito a um cargo tão importante como o presidente, né, o chefe do executivo, isso aí traz um certo receio, uma certa insegurança, ou até mesmo um certo controle por parte dos investidores. Isso de modo geral, para o empresário, para o investidor em si, e no agro não é diferente. Ele com certeza, ele vai com cautela, ele vai medir os investimentos, ele vai saber onde ele está pisando primeiro. É um produtor rural, ele não tem de bobo, ele não tem nem a cara nem o andado. Então ele é muito inteligente, ele é muito capaz e ele com certeza vai primeiro sentir onde ele está pisando. Sem entender para lado A ou B ou para preferência de um ou outro,
nós passamos por um momento em que houve uma mudança radical. Poderia ter sido uma mudança menor, uma continuidade de um presidente, talvez, quem sabe, traria menos consequências, mas através das eleições teve uma mudança radical, né? E isso aí faz com que o investidor, então não somente o investidor, o produtor rural, o profissional do agro, ele vai medir um pouco onde ele vai pisar. Mas o agro não para, os investimentos eles vão continuar, o produtor ele é sempre otimista, por mais que o cenário não está... Ele sabe da capacidade que ele tem, ele sabe que o Brasil necessita do agro, o Brasil precisa do produtor rural, né? Nas exportações, o PIB, né? Hoje o agro, né, representa tanto para nós. E o produtor rural ele tem consciência daquilo que ele traz, do poder que ele tem, né, da importância, não digo poder, né? Poder é uma palavra muito forte, mas da importância que ele tem para se reverter um determinado cenário ou para se carregar o Brasil mesmo. O agro é tão forte para isso. Então, por mais que tenhamos um cenário bem, muitas vezes até turbulento, o agronegócio eu tenho certeza que nós vamos tirar o pé por enquanto, sim, é óbvio que o produtor vai fazer isso, mas nós vamos passar essa fase aí, logo a gente está rompendo aí, com certeza. Só para confirmar tudo que você disse aí de que o agro não para, o Brasil deve aumentar as suas exportações de grãos, de carnes e também de lácteos entre 30% e 40% só nos próximos 10 anos. É impressionante porque a população não para de crescer, a população mundial, né? E esses dados, eles são da FAO, né, que é um órgão das Nações Unidas, e também do USDA, que é o correspondente ao nosso Ministério da Agricultura, né, aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos. De que maneira você acha que isso deverá impactar as vendas nesses próximos anos? Vamos falar agora, então, não do momento atual, mas dos anos que estão por vir. Com certeza. O Brasil, ele, cada vez mais, ele se destaca. Ele sempre se destaca e entre ano e sai ano, ele sempre se destaca na produção de commodities. A população mundial hoje aí, em torno de 8 bilhões, né, como você disse, né, de habitantes. Cada vez mais faz aumentar a demanda por alimentos e tudo isso traz consequências significativas para a produção e comercialização de máquinas agrícolas. Até mesmo em função da maior demanda por tecnologia, agilidade nas atividades, né? A grande produção, o produtor rural ele quer uma grande produção em menor tempo, um plantio ágil, né? E com menor custo, e a janela de produção ela é sempre muito curta, né? O produtor rural depende de vários fatores, então é tempo, é clima, se chove, se faz sol na hora certa. E tendo a máquina certa, no momento certo para trabalhar, a máquina ideal para aquela atividade, no momento ideal, isso vai fazer toda a diferença. O que é a máquina ideal? É a máquina que você vai adequar a cada tipo de produtor, ao tamanho da propriedade, aquilo que ele produz, para onde ele produz, para quem ele vai vender, quem é o comprador daquilo. Isso aí são informações que ele tem e ele sempre sabe muito bem manusear isso aí. E isso vai impulsionar com certeza a venda de máquinas, eu tenho certeza, porque cada dia mais a tecnologia ela tem tomado conta do agronegócio. E o produtor rural ele quer investir em produtos que tragam rentabilidade, mas também que reduzam o tempo da atividade dele. E o crescimento do agro ele está sempre voltado a isso, a produção rápida, em menor tempo e com a maior lucratividade possível. Então essa demanda grande de alimentos que vai surgir, e o Brasil se destacando mais uma vez nesse quesito aí, com certeza vai impulsionar a comercialização de máquinas agrícolas, e isso aí a gente tem que estar preparado. Quando eu digo a gente, é o fornecedor, a fábrica, ela tem que estar preparada para isso, e a concessionária. Então temos que romper essa barreira dos componentes que faltam, que atrasam, que eu acredito que tem tudo para rompermos isso aí. Temos que, como concessionária, ter o produto ideal para entregar para o cliente, investir no produto correto para que ele possa trabalhar, investir em pós-venda, máquina parada, não é aceitável mais, com toda a tecnologia, com todo o investimento que se tem, o produtor rural ele não admite mais máquina parada. Por isso que a concessionária que investe em pós-venda, investe em serviços, peças de reposição, material humano, gente que sabe colocar a mão e resolver o problema, essa concessionária ela se destaca assim. E nós estamos preparados para isso. Eu posso ter certeza que
dias muito bons virão pela frente. Eu imagino que um dos gargalos que ainda se tem, Júnior, é o da falta de dinheiro com juro barato, né? O juro no Brasil, infelizmente, ele ainda é muito caro. E o dinheiro que você tem com juro equalizável, ele ainda é muito pouco para adquirir máquinas e implementos agrícolas diante da demanda, né? Realmente passamos por alguns momentos aí que provaram isso. A taxa Selic está alta, temos poucos recursos de juros subsidiados. Então, a maioria dos bancos hoje eles trabalham com verbas de juro não muito aceitável pelo mercado, pela demanda, ou com taxas de CDC, aquilo que inviabiliza realmente o investimento por parte do produtor rural. Nós vivemos alguns momentos aí que realmente atrapalhou um pouco. Até em função, nesses últimos anos aí, com relação à pandemia, tivemos o preço dos produtos aumentaram, isso foi de forma geral, todos os produtos tiveram aumento de preço. Então, se, por exemplo, o banco libera um limite de crédito para um cliente aí, vamos supor que estávamos falando outro dia de uma verba de um determinado banco aí, em torno um limite, um teto de R$1,5 milhão. Antes da pandemia, com R$1,5 milhão, você compraria muita coisa. Hoje, com R$1,5 milhão, você não compra muito pouco. Então, mudou, todo o cenário mudou e a gente tem que se adequar a isso. Então, juros subsidiados não tivemos, quase não tivemos, as taxas de juros tiveram muito altas e isso aí realmente dificultou um pouco o trabalho, a aquisição de máquinas financiadas. O produtor rural, ele, por sua vez, ele optou muitas vezes a comprar com recurso próprio, a investir em outras linhas de crédito que pudessem proporcionar para ele algum tipo de vantagem, tipo consórcio, ou até mesmo aguardar por uma verba de juros subsidiado que por muitas vezes demorava demais. Mas foi um dos problemas que a gente enfrentou, com certeza. Isso aí, a gente sendo bem franco, foi um dos problemas que a gente enfrentou durante esse período e tem enfrentado ainda. Hoje nós temos juros aí quase que impraticáveis. Muitas vezes a gente consegue negociar com o cliente, negocia prazo de entrega, preço, mas quando parte para a questão do financiamento, o cliente dá 2 passos para trás e pensa melhor antes de realizar o investimento. Júnior, vocês fizeram na última terça-feira agora o lançamento de um novo pulverizador, que é o MF500R, e novas tecnologias de aplicação também, de defensivos agrícolas. Eu gostaria que você falasse desse lançamento, que com certeza é algo que vem para revolucionar e foi um sucesso, né? Já a festa de lançamento. Foi um sucesso, esse pulverizador deixou a gente muito otimista por tudo que a gente viu, por tudo que a gente conheceu com ele. O pulverizador é a máquina que mais trabalha horas, né, durante a atividade, né, mais horas trabalhadas por safra. Com certeza é uma máquina que precisa ser eficaz, ela precisa ser eficiente e que proporcione rentabilidade, rentabilidade, menor custo, isso tudo aliado à economia de combustível. O MF500, ele é isso, ele nos provou que ele consegue proporcionar isso. Ele consegue trazer isso para o cliente. Ele traz confiabilidade, ele é uma máquina que consegue trazer um motor 100% agrícola, confiança, a economia de combustível que é proporcionada por um motor 100% agrícola, a segurança, o conforto operacional de uma tração, de uma transmissão hidro 4x4 em X, um chassi que é um espetáculo, esse chassi do MF500, é um chassi flex frame em aço de liga estrutural, ele proporciona, ele permite algumas torções no chassi, assim como é utilizado em chassi de caminhão, então ele permite esse tipo de torção sem que haja trinca, sem que haja nenhuma ruptura dele. Ele nos surpreendeu. A tecnologia de aplicação dele, hoje nós vivemos em regiões aí que realmente é gigantesca. A maioria dos produtos, eles têm que trazer gerenciamento de dados muito, muito concretos para o cliente. E esse pulverizador, ele conseguiu trazer isso.
Então ele proporciona economia de combustível, durabilidade. Então é uma máquina que ele traz gerenciamento de dados extremamente confiáveis, são informações que você pode trabalhar com elas futuramente para tecnologia, para agricultura de precisão. E principalmente algo que nos trouxe assim uma surpresa bastante agradável que a Massey trouxe para nós nesse pulverizador, um novo conceito de barras. São barras totalmente diferentes daquelas que a gente trabalhou anteriormente, todas testadas e aprovadas nas mais variadas condições de solo e aplicação. Realmente a gente ficou muito surpreso com a máquina em si, com tudo aquilo que ela traz de tecnologia, de confiabilidade, de economia, de robustez. A Massey Ferguson, que já tem a tradição, né, de durabilidade de produto, custo baixo de produto, a Massey Ferguson ela preza muito por durabilidade do produto, tanto que você vê trator Massey Ferguson com 40 anos de uso e ele está na lida, ele está trabalhando ainda. Ele proporciona isso para o proprietário. Ele é tão versátil, tão durável, e a economia de manutenção, ele faz com que o produtor prolongue a vida dele. Então a Massey trouxe isso aí, ela está investindo cada vez mais, além de preservar por isso, porque a tradição da Massey Ferguson, ela preserva muito, ela preza muito isso. A Massey Ferguson tem cada dia investido mais em tecnologia, e é um caminho sem volta. Com certeza nós estamos muito felizes, tivemos assim, gratas surpresas com relação ao novo portfólio Massey. O pulverizador é apenas mais um deles, que nos deixou muito mais felizes, mas o portfólio Massey hoje, ele é muito completo, ele é muito vasto, muito amplo em tecnologia, robustez. Nós estamos muito otimistas com o que trabalhar nos próximos anos aí. É impressionante a quantidade de tecnologia embarcada, e isso tem feito a diferença, né, Júnior? Nunca se teve tanta tecnologia, mas não é apenas luzinha, né? É tecnologia que faz a diferença na produção, que faz a diferença na economia de tempo. Tudo isso faz com que a vida do produtor facilite muito mais, né? Com certeza. A tecnologia é um caminho sem volta. Né? A tecnologia, ela cada dia, ela nos traz novas surpresas. Nós vivemos também, principalmente na nossa região aqui, a gente conhece sucessão familiar, né? Então aquilo que o pai já fazia muito bem, vem o filho e ele consegue incrementar algumas coisas a mais e consegue ainda trazer resultados ainda melhores. E a tecnologia é que proporciona isso. Hoje, o piloto automático, que até outro dia era um opcional, um item de luxo, hoje a grande maioria dos tratores que a gente vende, que a gente comercializa, ele tem o piloto automático. E por incrível que pareça, aqueles que a gente vende sem piloto automático, é muito comum o cliente voltar na concessionária, no balcão de peças e falar: eu quero um piloto automático do meu trator. Todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer o melhor, né? É uma questão de estar disponível. Júnior, gostei de conversar com você. Foi muito bom. Parabéns aí pelos lançamentos, né? Pelas novas máquinas. Com certeza muita coisa nova ainda virá. Esse ano promete muito. Nem terminamos ainda e já está aí com superávit de venda. E com certeza daqui até o final de dezembro ainda vai vender muito. Muito obrigado pela sua participação aqui e volte mais vezes, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Muito feliz pela participação, todos os ouvintes aí. Espero que a gente possa conversar mais vezes aí. Muito feliz porque a gente pode trazer um pouco daquilo que a gente tem pensado, nossos objetivos, o que a gente trabalha aí para esse público tão amplo aí que é da Rádio Morada. Eu tenho certeza que muitas coisas boas ainda virão. Por mais que a gente passe por produtos, por momentos de turbulência aí, é como eu disse lá no início, nós vamos vencer e vamos vencer junto, porque temos material humano, temos inteligência, capacidade, e o pessoal aqui não foge da luta não, eles trabalham mesmo. E a porta da sua sala está sempre aberta, né? Com certeza, aberta aqui, fica sempre toda aberta para receber, pessoal. Júnior, grande abraço para você, muito obrigado. Um abraço, obrigadão. Eu conversei com o Altamiro Júnior, conhecido como Júnior apenas, né? O grande Júnior, graduado em Administração de Empresas e Administração em Agronegócio, com MBA em Gestão de Pessoas. E ele é gerente de vendas da Soma Fértil, que é a concessionária Massey Ferguson aqui para Rio Verde região. E o tema do nosso bate-papo foi comercialização de máquinas agrícolas em 2022. Siga @Agro e Prosa no Instagram
Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!